que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa organização cheia de história e, por que não dizer, né, com um certo ar de mistério. A Grande Loja Unida da Inglaterra, a United Grand Lodge of England, ou UGLE para facilitar. Estamos falando da principal referência assim, da maçonaria na Inglaterra, País de Gales e em muitos outros lugares pelo mundo. Muita gente considera ela a grande loja-mãe da maçonaria organizada, sabe? Com raízes lá no século XVIII. A nossa ideia aqui é desvendar um pouco essa história, sabe? Entender como ela se organiza, os rituais que sempre dão o que falar, a influência global e até as polêmicas mais recentes. Tudo com base no material que a gente pesquisou. Ok, então, bora começar a desempacotar isso. Para início de conversa, como era antes da UGLE existir? Já tinha maçonaria organizada? Olha, existia sim, mas era bem diferente, mais descentralizado, sabe? Antes de 1717 já tinha lojas maçônicas ativas, sim, na Inglaterra, na Escócia, Irlanda. Aliás, essa coisa de aceitar gente que não era pedreiro de profissão, os chamados maçons aceitos, né? Isso já era comum, principalmente lá na Escócia. Mas o marco mesmo, o ponto de virada, foi em 24 de junho de 1717. 4 lojas de Londres e Westminster marcaram um jantar. O jantar. Num pub. Exato. Num pub famoso por isso, o Goose and Gridiron. E nesse jantar, eles fizeram algo histórico. Elegeram o Anthony Sayer como o primeiro grão-mestre do que viria a ser a grande loja de Londres e Westminster. Esse grupo ficou conhecido como a Premier Grand Lodge of England, e o pessoal chamava eles informalmente de modernos. Foi tão importante que tem até placa azul da cidade de Londres lá no local. Que interessante. E esse Sayer, sabe-se quem ele era? Não muito, na verdade. Apenas que era um gentleman, um cavalheiro, talvez um homem de posses, assim. E teve essa honra de ser o primeiro líder dessa nova fase. Mas imagino que nem todo mundo tenha gostado dessa união, dessa nova grande loja. Acertei? Acertou em cheio. Nem todos concordaram, não. Aí, em 1751, apareceu um grupo rival. Eram lojas que não aceitavam a autoridade dos modernos. Eles se autodenominaram, olha o nome, a grande loja mais antiga e honrosa da Inglaterra, de acordo com as antigas constituições. Ficaram conhecidos como os Antigos. Antigos contra modernos. Clássico. E qual era a briga principal? O argumento central dos Antigos era que os modernos estavam, digamos, simplificando ou até abandonando rituais e práticas que eles consideravam mais autênticos, mais essenciais. E não era só questão de ritual, sabe? Era uma divisão mais profunda, filosófica mesmo. A maçonaria devia se modernizar ou preservar tudo à risca. Uma tensão que a gente vê até hoje em vários lugares, né? Entendi. 2 grandes lojas rivais, e como é que elas se entenderam? A unificação deve ter sido complicada. Nossa, e como? Levou mais de 60 anos para acontecer. Foi só lá no início do século XIX que a ideia de unir forças começou a ganhar mais corpo. Os modernos, por exemplo, criaram em 1809 uma loja específica, a Loja de Promulgação, só para estudar e tentar alinhar os rituais deles com os dos antigos, e também com os maçons da Escócia e Irlanda, buscando um consenso, né? Um esforço consciente para achar um meio termo. Isso. E em 1811, finalmente, as 2 grandes lojas nomearam comissários para negociar os tais artigos de união. Foi um processo, assim, longo, delicado. E 1813 foi o ano que tudo se resolveu, então. Foi o ano-chave, sim. E teve uma ajuda, digamos, providencial. No começo de 1813, o Duque de Sussex, que era irmão do príncipe regente, virou o grão-mestre dos modernos. E no fim do mesmo ano, outro irmão da realeza, o Duque de Kent, assumiu a liderança dos antigos. Ter 2 príncipes no comando das 2 facções, bom, isso certamente ajudou a conversa a fluir, né? Ah, com certeza facilitou. Família real intermediando. Pois é. E aí, em 27 de dezembro de 1813, lá no Freemasons Hall, em Londres, nasceu oficialmente a United Grand Lodge of England, a UGLE.
O Duque de Sussex foi eleito o primeiro grão-mestre da UGLE unificada. E para a coisa não ficar só no papel, criaram a Loja de Reconciliação. A missão dela era justamente harmonizar os rituais, criar um padrão comum para todo mundo. Legal. Mas depois de tanta briga para unir, a UGL teve paz ou os problemas continuaram de outra forma? Os desafios mudaram de cara, mas não sumiram não. O Duque de Sussex, o primeiro grão-mestre, tinha uma visão bem particular da maçonaria, quase como uma religião universal, pré-cristã. Além disso, o estilo dele era bem centralizador, meio autocrático. Isso gerou resistência, principalmente fora de Londres. Teve até rebelião, formação de grandes lojas dissidentes, como a de Wigan. Nossa, então a unificação não acabou com as discordâncias? De jeito nenhum. E internamente, o grande ponto de atrito era a gestão da caridade maçônica. Figuras como Robert Crucifix usavam jornais da época como a Freemasons Quarterly Review para criticar a administração e pedir mais foco em reformas sociais. A visão grandiosa do Sussex acabou batendo de frente com a dificuldade de controlar uma fraternidade que sempre foi meio descentralizada, né? Foi só mais tarde, com a liderança do Conde de Zetland, que as reformas deslancharam e a maçonaria inglesa começou a refletir mais as ideias da classe média que crescia no final do século XIX. Entendi. Essa evolução toda preparou o terreno para a UGL que existe hoje. E falando nisso, como é que essa organização com toda essa história se organiza atualmente? Como funciona a estrutura? Hoje, a UGLE tem uma liderança bem clara, mas que tenta equilibrar essa tradição toda com a necessidade de funcionar bem, né? No topo tem o grão-mestre. Atualmente, é Sua Alteza Real o Duque de Kent. Peraí, o Duque de Kent? Não mesmo lá de 1813, claro. Não. Outro Duque de Kent da família real atual. E ele tem um recorde, viu? Tá no cargo há mais de 50 anos. É o mandato mais longo da história da UGLE. 50 anos, caramba! É uma vida, isso deve dar uma estabilidade enorme, mas talvez traga outros desafios, não? Estabilidade, com certeza. Mas como os compromissos reais podem limitar o tempo dele, existe o cargo de pró-grão-mestre. Hoje é o Jonathan Spence. Ele meio que toca o dia a dia, as funções administrativas e cerimoniais em nome do grão-mestre. Abaixo deles tem toda uma estrutura de apoio. Grão-mestre adjunto, grão-mestres assistentes, eles ajudam na gestão. E para cuidar da administração e definir as políticas, tem o Conselho de Propósitos Gerais, com um presidente e o grande secretário, que cuida da papelada, comunicação, registros. A ideia é ter liderança sem depender só de uma pessoa. E as lojas individuais? Aquelas espalhadas por aí, como elas se encaixam nisso? Elas são organizadas por região. Na Inglaterra, País de Gales, Ilha de Man, Ilhas do Canal, são 48 províncias. Geralmente seguem as fronteiras antigas dos condados, sabe? E fora dessa área, a UGLE supervisiona 32 distritos e 4 grupos menores de lojas em vários países. Mostra bem aquele alcance global que a gente falou. E o que une os membros? Quais são os valores que eles seguem? A UGLE bate muito em 4 princípios fundamentais: integridade, ser honesto, confiável, amizade, criar um círculo de apoio, de pertencimento, respeito, valorizar a diversidade, ser tolerante com crenças e origens diferentes e serviço, contribuir para a comunidade, fazer caridade e voluntariado. Interessante. Integridade, amizade, respeito, serviço. Parece uma tentativa de colocar valores universais numa estrutura bem definida. E como isso funciona na prática, no dia a dia das lojas? Boa pergunta. Esses princípios são o guia, né? Para manter todo mundo alinhado e se comunicando, a UGLE faz 4 reuniões grandes por ano, as comunicações trimestrais. Ali, os representantes das lojas se encontram, discutem os assuntos, tomam decisões. O manual de regras é o The Book of Constitutions, o livro das constituições. A primeira versão é de 1723. Tem todas as regras lá. E eles publicam diretórios para todo mundo saber quem é quem, quais os comitês, onde achar cada loja. Falando em regras e práticas, uma coisa que sempre desperta curiosidade, além da história e da estrutura, são os rituais, os símbolos. De onde vem tudo isso?
As origens são fascinantes. Levam a gente lá para as guildas de pedreiros medievais. Aqueles artesãos que construíram as catedrais, os castelos. Coisas como apertos de mão secretos, palavras de passe, sinais. Isso surgiu por necessidade prática mesmo. Era para identificar o nível de habilidade de um pedreiro para garantir que os segredos da construção ficassem só entre os qualificados. Era tipo um controle de qualidade e proteção do ofício. Entendi, era profissional mesmo. E como isso virou ritual simbólico? Então, a maçonaria moderna, que a gente chama de especulativa, porque não constrói mais prédios de verdade, né? Ela pegou essas ferramentas e tradições dos pedreiros operativos e deu um novo significado, alegórico. As ferramentas esquadro, o compasso, o nível viraram símbolos para ensinar lições de moral. Como construir um bom caráter, ter uma vida equilibrada, ser útil para a sociedade. Os aventais e luvas que antes protegiam da pedra, hoje simbolizam pureza, trabalho honesto. E aqueles 4 valores que você citou, integridade, amizade, respeito e serviço, eles aparecem nesses rituais? Com certeza. Eles estão em tudo. As reuniões normais de cada loja, que são as unidades menores, geralmente têm 2 partes. Uma mais burocrática, assuntos da loja, votar se aceita novos membros, discutir projetos de caridade. E a outra parte é dedicada a cerimônias mesmo. É onde acontecem as admissões de novos membros, a progressão deles nos graus. E qual o objetivo principal dessas cerimônias? O que elas ensinam além do simbolismo das ferramentas? Basicamente, são como peças de teatro com lições de moral. Elas são feitas para fazer o maçom pensar sobre 3 coisas principais. A importância de ajudar quem precisa, a necessidade de sempre buscar melhorar a si mesmo, aprender mais, ser uma pessoa melhor, e pensar sobre a vida, a morte e como viver de um jeito que deixa um legado positivo, sabe? Ser lembrado pelas razões certas. Profundo. Mas não é só formalidade, não. Quase toda reunião termina com um jantar, um encontro social. Isso fortalece a amizade, a camaradagem, que é um dos pilares. E claro, tem muita atividade fora da loja. Evento para arrecadar fundos, trabalho voluntário, muitas vezes com a participação das famílias. Você falou em progressão. Tem a ver com aqueles graus que a gente ouve falar? Exatamente. Na maçonaria simbólica, ou Craft Freemasonry, que é a base da UGLE, são 3 graus principais. O primeiro é o de aprendiz iniciado. A cerimônia foca na ideia de que todo mundo entra igual e tem a responsabilidade de ajudar o outro. O segundo grau é o de companheiro maçom. Aí o foco muda para o conhecimento, para o estudo, para o desenvolvimento pessoal através da educação. Certo. E o terceiro grau é o de mestre maçom. É o fechamento dessa primeira fase. A cerimônia toca em temas como lealdade, imortalidade e a importância de viver com integridade para deixar uma marca positiva no mundo. Considerando toda essa estrutura, história, práticas, qual é o tamanho da influência global da UGL hoje? Como essa ideia de grande loja-mãe funciona na prática? A influência é bem grande, sim. Principalmente por causa de um conceito maçônico chamado reconhecimento. O que é fascinante aqui é como isso opera. A UGL define os critérios do que ela considera uma maçonaria regular, ou seja, que segue certos princípios e tradições históricas. Quando ela acha que outra grande loja em outro país segue esses critérios, ela reconhece essa grande loja. E esse reconhecimento mútuo é que permite que maçons de lugares diferentes, mas reconhecidos entre si, possam visitar as lojas uns dos outros pelo mundo. Vira tipo um passaporte maçônico, entende? Cria uma rede internacional. Ah, interessante. Então, se um maçom da UGL quiser visitar uma loja aqui no Brasil, por exemplo, tem um procedimento certo? Tem, sim, e é bem formalizado. Para manter a ordem e o respeito entre as grandes lojas, né? O membro da UGLE que quer visitar fora tem que primeiro falar com o escritório dele lá, metropolitano, provincial, distrital, para pegar orientação, uma carta de apresentação. E é crucial checar se a grande loja do país que ele quer visitar está na lista das reconhecidas pela UGLE. E tem uma regra curiosa. Ele não pode entrar em contato direto com a grande loja estrangeira antes de chegar lá fisicamente. Toda comunicação oficial é entre os grandes secretários ou chanceleres. Protocolo puro. Uma rede global bem organizada, então. Imagino que a festa de 300 anos da UGLE, em 2017,
tenha sido uma amostra disso. Com certeza. A celebração do tricentenário da fundação da primeira grande loja foi um evento enorme, lá no Royal Albert Hall, em Londres. O grão-mestre da UGLE recebeu representantes, grão-mestres de mais de 130 grandes lojas do mundo todo que são reconhecidas por ela. Foi uma demonstração clara dessa rede de relações internacionais e do papel central que a UGLE ainda tem. Mas, como toda instituição grande e antiga, imagino que a UGLE também não escape de críticas, de polêmicas. Isso rola. Rola, sim. Nenhuma organização desse tamanho passa batido pelo debate público, né? Uma polêmica que chamou a atenção foi em fevereiro de 2018. A própria UGLE decidiu fazer uma campanha pública com anúncios em jornais e tudo. Eles alegavam estar sofrendo discriminação aberta e estigmatização injusta. Chegaram até a fazer uma queixa formal na Comissão de Igualdade e Direitos Humanos do Reino Unido. Campanha contra discriminação? Mas o que motivou isso? Foi uma resposta direta a uma série de reportagens na imprensa britânica. Essas matérias levantavam suspeitas de influência indevida de maçons em áreas como a polícia e o parlamento. Falavam até de lojas secretas em Westminster, que a maçonaria estaria atrapalhando investigações ou promoções. Acusações sérias. Sim. E isso levanta aquela questão, né? A percepção que o público tem versus a realidade da organização, especialmente por causa dessa tradição de discrição. E qual foi a resposta da UGLE para essas acusações de influência? Na polícia, no parlamento? Eles negaram tudo veementemente. Disseram que não tinha loja secreta em Westminster só com políticos e jornalistas. Admitiram que existem lojas abertas a membros dessas profissões, claro, como de qualquer outra. O Dr. David Staples, que era o CEO na época, chamou as acusações sobre a polícia de francamente ridículas. A defesa dele se baseou em alguns pontos. Reforçar que não são uma sociedade secreta, mas sim discreta, com segredos rituais, dizer que nepotismo e corrupção são inaceitáveis e destacar o trabalho de caridade. Na época, falaram em mais de 33 milhões de libras arrecadadas no ano anterior. É uma situação delicada, né? Tentar ser mais transparente para combater o preconceito, mas ao mesmo tempo manter a tradição de não divulgar quem são todos os membros. Exatamente. É um dilema e tanto para o UGLE hoje em dia. Como achar o equilíbrio entre a história de discrição, que às vezes alimenta teorias da conspiração, e a necessidade de se abrir mais para desmistificar a imagem e combater estereótipos. Eles têm se esforçado para falar mais com a mídia, fazer eventos abertos, mas, como alguns críticos apontaram na época, tipo a deputada Melanie On, fica difícil alegar discriminação se a própria organização não diz publicamente quem são todos os membros. O argumento era tipo, como a gente discrimina especificamente se não sabemos quem são? É complicado. E por dentro, além dessa questão da imagem pública, rolam outros debates, outros desafios para a maçonaria ligada ao UGLE hoje? Sim, claro. Como toda organização viva, tem debate interno rolando. Um assunto comum é qual a relevância da maçonaria no século XXI. Como atrair e, talvez mais importante, como manter os membros mais jovens engajados. Eles têm outras demandas, né? Discutem estratégias para tornar a experiência mais interessante. Às vezes falam em promover outros grupos maçônicos ligados, como o Arco Real, e integrar melhor isso na jornada do maçom. Tem também conversas sobre a postura dos membros mais antigos, para serem mais acolhedores, menos presos a formalismos que podem afastar quem está chegando. No fundo, é sempre aquele desafio. Como preservar as tradições, os valores que são a essência da maçonaria e, ao mesmo tempo, se adaptar a uma sociedade que está sempre mudando, né? É um equilíbrio constante. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Espero que essas reflexões tenham inspirado você tanto quanto nos inspiraram ao preparar este conteúdo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também pode se interessar. E envie seus comentários. Sua participação é o que mantém essa jornada viva. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.